Você já imaginou? Uma mulher sofre um acidente de carro, um motorista de ônibus que tá passando ali na hora para pra ajudar ela. Ele então pergunta pra ela, você precisa de ajuda? Ela fala pra ele, não, eu não preciso de ajuda, eu já chamei ajuda. Ele então sai dali, 9 minutos é o tempo suficiente pra polícia chegar no local, e quando a polícia chega no local, essa mulher sumiu. Desapareceu. Mas quando eu digo pra vocês desapareceu, esse caso aconteceu em 2004 e até hoje ninguém sabe onde ela foi parar. Ou seja, esse caso tem mais de 20 anos. Hoje nós vamos falar do caso Maura Murray, que tá sendo procurada pela irmã até os dias de hoje. É muito triste ver o TikTok da irmã dela, porque assim, gente, ela montou uma página só pra falar da irmã. E todos os dias ela posta alguma coisa. Às vezes ela pula uns 3, 4 dias, mas ela tá sempre alimentando a página. E sempre pedindo misericórdia pras pessoas se alguém souber de alguma coisa. Porque até hoje ela não perdeu as esperanças, ela acha que a irmã dela ainda tá viva e que a irmã dela um dia pode aparecer. Antes da gente começar esse caso, não esquece de já deixar o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, pra sempre chegar em mais pessoas e eu poder fazer esse trabalho que eu venho trazendo aqui nesse canal. E se você não é inscrito no canal, também se inscreve e já ativa os sininhos das notificações pra sempre que eu postar um vídeo novo você poder ver. Gente, fazendo essas coisas você me ajuda bastante. Mas então, vamos ao caso Maura Murray? Bora? Maura Murray nasceu no dia 4 de maio de 1982, em Hanson, Massachusetts, Estados Unidos. Ela era filha de Frederick Murray, um engenheiro, e Laura Murray, uma enfermeira. Ela também era filha caçula de 5 filhos. Ela tinha o Fred, que é o irmão mais velho, a Julie Murray, que é a irmã que fica responsável pelo TikTok e que é a que sempre tá ali procurando por ela, e fazendo até hoje ações pra encontrá-la. Ela tem uma outra irmã chamada Kathleen e o irmão mais novo que a Julie, chamado Kurtz. Ela cresceu na cidade de Hanson, que é uma cidade pequena e super tranquila. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 6 anos de idade, o que mexeu um pouco ali com ela ficou um pouco triste, foi uma época bem difícil pra ela, mas ela acabou se acostumando. Isso trouxe um impacto emocional pra ela no pós, isso porque o pai dela cuidava dela mais do que a mãe depois de tudo que aconteceu. Quando ela era criança, ela era descrita como inteligente, atlética e muito determinada. Gente, ela não podia ver um esporte que ela já queria fazer. Ela era muito ligada em esportes, saúdes e coisas. Em 1996, ela entra pro ensino médio e ela ganha destaque em corridas pela sua dedicação. Além disso, ela participa de várias competições de basquete e ela ganha vários prêmios por conta dessas competições. Ela era conhecida pelo seu condicionamento físico excepcional e no foco mental dela também durante as provas, que era assim, o pessoal falava que ela era a melhor. Depois do ensino médio nos anos 2000, por conta ali da sua dedicação com esportes e por ela ser popular por isso, ela consegue uma vaga na prestigiada United States Military Academy. Essa faculdade fica em West Point, onde ela também competiu no cross country e no atletismo. Depois de um ano em 2001, nessa faculdade, ela acaba conhecendo seu futuro namorado. Ele chama Bill Rust, e ao mesmo tempo que ela começa a namorar com ele, ela decide que o militarismo não é pra ela. Ela não tava gostando muito de lá, ela tava achando a faculdade um pouco diferente do que ela imaginava, então ela pede transferência para a Universidade de Massachusetts para poder estudar enfermagem. Agora presta atenção. Eu disse pra vocês que ela decidiu seguir outro curso e que ela não tava gostando muito, mas existem boatos de que se ela não tivesse tomado essa decisão, ela seria expulsa daquela faculdade. E isso é uma informação muito importante pra gente começar a prestar atenção na personalidade dela dali pra frente. Na faculdade militar, dizem que ela teria roubado uma maquiagem de alguém. E isso não era permitido ali, era um ambiente muito rígido, e por isso as pessoas que trabalhavam na faculdade começaram a ficar no pé dela, em vários aspectos. O que dizem também é que não conseguiram provar que ela roubou, mas eles estavam quase chegando perto, né, de provar isso, e então ela resolveu sair de lá antes de que isso acontecesse. Algumas pessoas comentam também que ela meio que tinha pavor dessa situação, e que era uma situação que já começou a pesar muito pra ela. Apesar disso, apesar dessa mudança dela pra outra faculdade, o histórico de atletismo, o histórico dela no esporte continuou e assim, na mesma frequência, ela sempre era muito dedicada a isso. Até então, nessa época, as pessoas entendiam ela como uma pessoa muito boa, de um coração enorme, que sempre ajudava, que sempre estava disposta a fazer mudança aonde ela fosse. Tudo isso, apesar do incidente que aconteceu lá na faculdade militar. Agora, presta atenção. No final de 2003, ela já estava cursando a faculdade, ela estava continuando com o namoro e estava tudo bem. Até que ela pegou os dados de um cartão de crédito de uma outra pessoa e com esses dados de cartão de crédito, ela foi até restaurantes, conseguiu comer com o cartão de crédito
E também ela pediu muitos deliveries nesse cartão de crédito. Eu acredito que era um cartão de crédito que ela conseguia os dados e conseguia adicionar em um cartão que fosse branco, assim, sabe? Alguma coisa do tipo. Só que, gente, ela pedia muita comida pra ela no quarto. Era uma quantidade, assim, exorbitante. A dona do cartão, então, notou, né, essas transações estranhas, né, no seu cartão. Ela notificou a empresa do cartão e a polícia começou uma investigação ali. Porque, gente, lá nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Se isso acontecer, a polícia não vai nem ligar pra você. Lá, eles investigam tudo o que acontece. A polícia então descobriu que os pedidos estavam sendo feitos para o prédio chamado Kennedy Hall. Esse prédio era onde a Maura morava, que era um prédio ali estudantil, que ficava próximo ali da faculdade. E investigando mais a fundo, eles conseguem chegar até o quarto de Maura. Ela chegou a ser presa nessa época, foi até a delegacia, e lá ela confessou o uso do cartão, mas ela disse que era meio que um erro. Ela falou que ela errou lá os números, ela falou que ela errou o nome, ela deu uma desculpa mal feita ali. No dia 29 de dezembro de 2003, ela recebe uma citação judicial por fraude. Como o valor total gasto do cartão foi de $250, isso fez com que a infração dela fosse considerada menor. Então esse crime foi considerado um crime de pequeno potencial ofensivo. Ela então foi liberta ali da delegacia, mas ela teve que prometer que ela ia comparecer no tribunal numa futura data que eles iam marcar para uma audiência desse caso. Essa audiência ficou marcada para o final de fevereiro de 2004. No sábado, dia 7 de fevereiro de 2004, o pai de Maura viajou até a universidade dela para ajudar ela a comprar um carro usado. Eles passaram o dia todo procurando o carro para ela, e no final do dia, eles foram jantar juntos. Estava o pai dela, ela e um amigo da faculdade. Depois desse jantar, ela pediu pro pai dela pra parar numa loja de conveniência, porque ela precisava comprar bebida, porque depois dali, ela ia ter uma festa com um amigo dela. Tudo bem, eles foram até essa conveniência, ela comprou, e nesse momento, ela pediu pro pai dela se ela podia usar o carro dele, que era um Corolla, pra ela poder ir até a festa. Eles então vão até o hotel do pai dela, que ele está hospedado, pra deixar ele lá. E depois disso, eles vão em direção ao campus da faculdade, que é onde acontecia a festa. Eles curtem até umas 3 horas da manhã essa festa. E quando foi 3h30 da manhã, ela bate o carro do pai dela num guarda-reio numa rua. O pai dela confrontou ela se ela tinha bebido, por isso que ela bateu o carro. Mas ela falou que não bebeu nada. Ela disse que ela bateu o carro porque a rua estava muito molhada e tinha muito barro. E ela tava andando um pouco mais rápido e bateu. Gente, só que o dano que causou no carro foi assim, de mais de $10 mil. Então, é muito estranho, porque foi uma batida muito forte. Na hora da batida, ela também não ligou pro pai dela. Ela chamou a polícia, e a polícia confirmou que ela não tinha sinal de embriaguez. Então a polícia dá uma carona pra ela ir até o hotel do pai dela. O pai dela disse que não ouve ela entrando no quarto com que ele tá hospedado. Ela provavelmente sabia qual era o quarto dela. Ela provavelmente chegou lá na recepção e aí elas já conheciam, já sabiam que era a filha dele, deixaram ela subir. Ou ela passou pelo hotel. Tem hotel que você consegue entrar e passar direto. A recepção às vezes não te pergunta, porque são muitas pessoas hospedadas. E aí você vai, ela subiu, chegou lá. Às vezes ela tinha senha ou ela tinha um cartão que ele tinha dado pra ela, não sei. Mas ela entrou, ele não viu ela lá. Às 4h24 da manhã, tem uma ligação que sai do celular do pai dela pro namorado dela, e o conteúdo dessa ligação é desconhecido. Provavelmente foi ela que pegou o celular do pai dela e ligou pra ele. No outro dia, o pai dela descobre que quem vai cobrir os danos do acidente vai ser a seguradora dele. Isso foi aprovado, ele fica mais tranquilo. Ele então aluga um carro pra poder voltar pra Connecticut, que é a cidade dele. Ele vai até a faculdade da Maura, deixa ela lá e volta. No domingo à noite, às 23h30, o pai da Maura liga pra ela, pede pra ela juntar as informações pra preencher os formulários que ela precisava pegar lá no departamento de veículos motorizados pra poder entregar para o seguro. Ela então combina com ele que no dia seguinte ela ia pegar esse documento, e aí no final do dia, isso na segunda-feira, ela ia ligar pra ele e eles iam preencher esses formulários juntos. 1 hora depois, à 1h da manhã da segunda-feira, a Maura usa um site de buscar localizações e começa a pesquisar sobre Berkshire e Burlington, em Vermont. Depois disso, o que se sabe é que na segunda-feira, à 1h da tarde, foi a primeira coisa que ela fez no dia, foi mandar um e-mail para o namorado dela. No e-mail estava escrito: "Eu te amo mais. Eu vi suas mensagens, mas honestamente eu não estava muito bem para falar com ninguém. Eu te prometo te ligar à noite. Te amo, Maura." À 1h30 da tarde, ela liga para um amigo da faculdade dela, isso pra combinar com ele que ela tinha umas roupas pra devolver pra ele que ela tinha emprestado, e eles combinaram. Depois disso, ela liga para o The Bartlett Inn. É um hotel que ela gostava muito de ir em Vermont e que ela sempre ficava com a família. Ela então pergunta se tem disponibilidade para aquele dia,
e eles dizem que não tem disponibilidade, que se ela quisesse, ela teria que ter ligado antes. Ela então liga para outro hotel lá perto, que diz a mesma coisa, que não tem disponibilidade. Lá naquela região era muito difícil conseguir hotel assim de uma hora para outra. Às 2h05, ela liga para um número relacionado a informações turísticas de Stowe. Ao que tudo indica, ela faz uma pergunta só e depois desliga. Isso porque a chamada durou menos de 1 minuto. Às 2h24, ela manda um e-mail com uma lição que faltava ela fazer para um professor e logo em seguida ela manda um e-mail para todos os professores informando que ela não ia poder permanecer nas aulas nesses próximos dias. Isso porque um familiar dela tinha morrido. PS, nenhum familiar tinha morrido, era mentira. Às 3h40 da tarde, ela vai até um caixa eletrônico, tipo aqueles ATMs que tem em ruas, normalmente tem muito nos Estados Unidos e na Europa, e ela tira da conta dela $280, que era basicamente tudo que ela tinha na conta. As imagens de segurança desse lugar mostraram que ela estava sozinha. E assim, não mostra nervosismo nenhum, medo nenhum, pressa nenhuma, nada. Ela tá super tranquila. E é importante dizer também, galera, que todas as pessoas que falaram com ela por telefone depois foram investigadas e elas sempre falaram que ela estava super normal, ela não estava demonstrando medo, não estava demonstrando nervosismo, nem ansiedade, nada disso. Ela ligou normalmente, como uma pessoa normal, tranquila. Às 3h50 da tarde, ela vai até uma loja de bebidas ali próximo e compra $40 em bebida. Novamente, as câmeras mostram ela lá dentro da loja, totalmente tranquila, de boa, de boaça. Depois disso, ela vai até o departamento de veículos motorizados, pega o documento que o pai dela pediu pra ela pegar, que eles teriam que entregar lá no seguro, e às 4h47, ela liga pra própria caixa postal dela. Essa foi a última ligação que ela fez no celular dela e o último registro de sinal que saiu do celular dela. Às 5 horas ela sai de Amherst em direção ao norte. Ela então não conta pra ninguém aonde ela tá indo, o que ela tá indo fazer, e ela deixou seu quarto todo preparado para uma possível mudança. Então tinham muitas caixas no seu quarto e tudo lá do quarto estava guardado. Com ela no carro dela tinham roupas dobradas, livros de faculdade, produtos de higiene pessoal, bebidas alcoólicas e algumas impressões que ela fez daquele site de busca, de localização, com algumas possíveis rotas. Por volta das 7h27 da noite, ela bate o carro dela contra um monte de neve. Uma residente de New Hampshire escuta um barulho muito forte do lado de fora de casa. Ela então vê o carro de Maura preso em um banco de neve, isso ao longo da rota 112, onde a Maura estava, e ela então liga para o departamento do xerife do condado para relatar o acontecido. Nesse momento, o motorista de ônibus escolar passa no local e vê que ela sofreu um acidente, desce do ônibus e pergunta se ela precisa de ajuda. Ele relatou que ela estava um pouco nervosa, mas ela não tinha nenhum ferimento. E para ele ali parecia uma situação muito fácil de resolver. Ela então responde para ele que não precisava de ajuda, que ela já estava pedindo a ajuda dela. Gente, não sabemos que tipo de ajuda foi essa que ela estava pedindo, porque todas as maneiras que ela podia pedir ajuda, tanto da polícia, quanto do bombeiro, quanto do seguro nacional, quanto do seguro da via, qualquer coisa que ela pudesse pedir ajuda, eles foram atrás e não viram nenhuma ocorrência dela, nenhum pedido de ajuda dela. Esse motorista de ônibus escolar então vai até a casa dele, que era 100 metros dali do acidente, e quando ele entra, mesmo assim ele decide ligar pra polícia e falar que ela tinha sofrido um acidente ali. Gente, menos de 10 minutos foi tempo suficiente para todas as possíveis testemunhas dali do local não prestarem atenção no que estava acontecendo e para a polícia chegar no local e para Maura Murray sumir dali. O carro dela estava trancado ali com um vinho e uma coca aberta, o celular dela não estava no carro, outra garrafa de vinho que ela tinha comprado também tinha sumido e a carteira dela com todos os cartões de crédito. Tudo isso sumiu dali, além dela. Eles então deram início às buscas. Um policial que estava ali pediu pro motorista de ônibus que ofereceu ajuda para ele ajudar ele ali. Então eles pegaram e começaram a dar uma volta ali pela região, e todas as autoridades foram notificadas. No dia seguinte, a irmã de Maura entra em contato com o pai dela, informa a situação, e então ele viaja para lá novamente. As buscas começaram com a participação do Departamento de Caça e Pesca de lá de New Hampshire, da família dela e de voluntários. Um cão da polícia conseguiu sentir o cheiro da Maura por mais de 100 metros a leste de onde eles estavam, mas depois disso ele acabou perdendo o rastro. No dia seguinte, por volta das 8 da noite, o namorado dela recebe uma ligação que era de um número desconhecido, desses chips que tem de celular que são pré-pagos, sabe? Você compra e usa o celular ali sem colocar nenhuma informação. O celular dele estava desligado porque ele já estava ali empenhado e focado nas buscas, então essa ligação acabou caindo direto na caixa postal. A Maura tinha ganhado alguns desses chips um tempo antes da mãe dela.
Então, existe possibilidade de ter sido ela. Mas, gente, depois disso, nada. Absolutamente nada mais foi encontrado sobre a Maura. O desaparecimento dela faz 21 anos e 4 meses. Depois disso, a família já ofereceu 75 mil dólares várias vezes para quem trouxesse informações que pudessem ajudar nas buscas dela. E a família nunca deixou de procurar. Em 2012, um cão farejador indicou que havia cheiro de cadáver em uma casa ali próximo da onde ela sumiu. Isso porque o pai dela fazia várias coisas. Todos os anos ele viajava lá para esse lugar e ele pesquisava, ele procurava. Gente, ele estava super empenhado, assim como a família dela. A polícia inicialmente se recusou a entrar na casa e a cavar lá. E a família da casa também recusou ajudar, eles não deixavam ninguém entrar na casa. E só em 2019, quando os antigos donos saíram dessa casa, eles conseguiram entrar lá. E eles cavaram, mas eles não encontraram nada. E nem foi a polícia que entrou, tá? Foi o pai dela que contratou uma equipe pra entrar. E por conta do celular, da bebida e dos cartões de crédito terem sumido com ela, algumas teorias surgiram. As pessoas acreditam que ela que levou esses pertences e que ela fugiu involuntariamente por medo da polícia. Se vocês prestarem atenção na história, vocês vão ver que ela se envolveu algumas vezes e que isso pra ela era um terror. Outra coisa, depois de uma semana do desaparecimento dela, ia ser aquela audiência que ela teria que ter ido ao tribunal. E ela ia se apresentar como uma criminosa ali no tribunal. Também existe a teoria de que a Maura foi pego por algum homem oportunista que estava passando ali próximo e viu uma moça vulnerável e então levou ela. Também existe a teoria de que ela se suicidou ali numa floresta que tinha ali perto e o corpo dela nunca foi encontrado. Também existe a teoria de que um animal silvestre dali daquela floresta tenha achado ela e também tenha comido o corpo dela e o resto dos mortais ninguém achou também. E também existe a teoria de que a Maura começou uma vida nova em outro país por conta da vergonha, né, dessas situações. Gente, parece muito sério falando assim pra vocês e parece uma besteira, só que ela tinha meio que uma neura com isso de polícia, de ser, ela tinha vergonha porque ela sempre foi perfeitinha e etc. E ela começou a fazer algumas coisas erradas, então por isso que a galera acredita nessas teorias. A irmã dela tem esse TikTok no qual ela posta coisas até hoje, porque ela tem a esperança de encontrar a irmã dela. Inclusive eu vou deixar esse TikTok na descrição desse vídeo, então se você quiser ver lá, é só vir na descrição que você encontra. E até o momento dessa gravação não existe nenhuma atualização de aparecimento dela e de que possa somar com as informações que eu disse pra vocês ao longo desse vídeo. Ela amava a sua família amava ela, e apesar de fazer algumas coisas erradas, ela vivia, né, gente? Ela bebia, ela se divertia com os amigos, ela namorava, ela falava que amava muito o namorado dela. Em 2009, a mãe dela acabou falecendo e ela não teve a possibilidade de passar por esse luto, não se sabe, né, se ela sabe disso ou se ela também estava viva nessa época. O que será que aconteceu com essa mulher, hein, minha gente? Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Se você ainda não deixou seu like, por favor, ó, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos para chegar em mais pessoas. E se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre de vídeos novos. E muito obrigado por chegar até o fim desse vídeo comigo. Bom, gente, fui. Até o próximo caso. Beijo. Amo vocês.